Sei que tem uma palavra do céu para a tua vida. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Amém. Gostaria de pedir para vocês colocarem em pé um minutinho. Se você abrisse sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus 3,13. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Aleluia. Amém? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Então pedimos neste momento que o Senhor venha falar conosco. Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Fala conosco, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Quer dizer que é um motivo de grande honra, né? Estar aqui trazendo a palavra para vocês nessa campanha, em que nós estamos entregando o nosso ano de 2023 nas mãos do Senhor. Ebenezer, né? Hoje à tarde eu estava refletindo que essa virada de ano foi, né, a primeira virada normal, né? Que a gente pôde celebrar com os familiares, né? A gente pôde se confraternizar, pudemos viajar, né? Quem pôde aí ter uma rotina do qual a gente estava acostumado, mas por conta da Covid a gente ficou restrito. E 2023 é um ano de muita esperança, né? É um ano que nós acreditamos, independente das circunstâncias que a nossa vida, que o nosso país se apresenta neste momento, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. É aquele que governa as nossas vidas, é aquele que conduz o nosso futuro, e é para Ele que nós prosseguimos, né? Como é o tema da nossa campanha, prosseguindo para o alvo. Nós temos um alvo, amém? Amém. Quem é que tem um alvo na sua vida? Amém. E qual é o alvo que você tem buscado? Até o final de 2023, a médio, a longo prazo, qual é o alvo que você tem buscado? Responde para você mesmo. Mas eu gostaria de, né, nós acabamos de ler sobre o batismo de Jesus. E eu queria perguntar para você, quem aqui já é batizado nas águas? Quem aqui já passou pelas águas? Glória a Deus. 99%. E você se lembra do dia do seu batismo? Quem aqui se lembra? Glória a Deus. Foi um dia bom? Foi um dia maravilhoso? O meu foi. Agora, dia 12 de março, vão fazer 25 anos que eu desci as águas do Santo Batismo. Mas, eu me lembro, né, quando eu trago a memória como se fosse ontem. Eu lembro da emoção que foi, né? Não é difícil eu me emocionar, quem me conhece, mas foi um momento tremendo meu batismo. Quando eu já desci no tanque chorando, saí chorando. E assim como foi no batismo de Jesus, no seu batismo não foi essa sensação que você teve do céu aberto? Né? Nós acabamos de ler que quando Jesus se batizou, de repente o céu abriu sobre a cabeça dele. E foi assim conosco também, eu tenho certeza, porque parece que o céu abriu, né? Um alívio. Eu me batizei, eu morri, né? Morreu o velho homem, a velha mulher, eu nasci para o Senhor. A minha vida foi entregue ao Senhor, eu fui selado pelo Senhor. Né? Porque a Bíblia diz que aquele que crer e se batizar será salvo. Então ali eu carimbei a minha salvação, porque eu morri para o mundo e revivi para Cristo. Aleluia. E a leitura que a gente fez depois que Jesus foi
batizado, o que veio sobre ele? O Espírito Santo como pomba. E esse exemplo que Jesus nos deu, né? Porque como a gente leu, João falou: Jesus, você é o Filho de Deus. Eu que preciso ser batizado, eu que preciso, né, passar pelas tuas mãos, e o Senhor vem a mim. E Jesus disse: tem que ser assim. Porque Jesus, ele estava representando aquilo que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos morrer para o mundo, nós deveríamos, né, entregar a nossa vida ao Senhor. E depois que eu entregar a minha vida ao Senhor, é necessário que eu receba o Espírito Santo sobre a minha vida. Então é um processo, né? Depois que eu entreguei, que eu declarei, que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho um processo a seguir. E o segundo passo é eu receber o Espírito Santo na minha vida. Aleluia. E o Espírito Santo, quando ele vem, ele faz toda a diferença. E aí o Senhor disse: este é o meu Filho amado, em que eu tenho muita alegria. Eu tenho certeza que quando você aceitou a Jesus, quando você se batizou lá no céu, o Senhor também disse: olha, este é o meu filho, essa é a minha filha que me dá alegria. Porque ele e ela estava morta e reviveu. E da mesma maneira o Senhor também teve alegria com a minha vida, com a minha mudança, com a minha transformação, como a sua. E aí acabou por aí? Depois que Jesus foi batizado, está tudo certo. Agora já foi para a glória, acabou por ali e está tudo cumprido? Não. Jesus continuou em um processo. No livro de Lucas capítulo 4, versículo 1. Quero que você abra aí, rapidinho. Lucas 4:1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Até aí. Estou fazendo um paralelo, tá, igreja? Sobre o processo de Jesus e o nosso processo espiritual. O nosso alvo é espiritual. Depois que você aceitou Jesus, depois que você se batizou nas águas, depois que você foi batizado pelo Espírito Santo, como que você prosseguiu a sua vida? Bom, agora eu aceitei Jesus, agora eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, agora eu aprendi a falar um crentez fluente. Tem alguém que fala essa língua? Um crentez fluente? Né? Quem não nasceu na igreja, de repente começou a ver certas frases, certas palavras, né? Glória a Deus, aleluia, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado em nome de Jesus, né? É um crentez fluente, de repente, até pessoas do mundo. Se você vê hoje, né, a gente tem a era digital, que a gente vê pessoa que nem é crente, você vê lá um vídeo, um meme, está amarrado, né? No meu tempo, não sou tão velha assim, se eu ouvir essas palavras, eu sou no meio dos crentes, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, mas hoje qualquer pessoa fala. Virou, né, uma linguagem crentez, mas que até o mundo está por aí falando. E muitas vezes nós adotamos também um crentez fluente. Aí eu comecei a mudar as minhas vestes, né? Eu andava de shortinho, de sainha, de decote, hoje eu não ando mais, porque agora eu sou crente. Glória a Deus. A transformação foi acontecendo. Mas e aí? E a minha caminhada, como que foi? Ou como que está? Porque o tempo vai passando. E aí as coisas, né? Quando a gente se converte, quando a gente se batiza, muitas coisas que faziam sentido pra gente acabam não fazendo mais. Muitas coisas que eram normais na minha vida, a partir do momento que eu recebo Jesus, já não são mais normais. Já não são mais aquela mesma coisa. E eu vou sendo moldado. Só que o tempo passa. O tempo passa. E aí chega o deserto, como chegou na vida de Jesus. Depois que Jesus saiu lá, né, das águas do batismo, que teve aquele momento glorioso com o Senhor, ele foi conduzido para o deserto. E o deserto é um lugar legal? É um lugar gostoso? É um lugar bacana? E quem aqui muitas vezes já falou: puxa vida, depois que eu me batizei, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. Eu achava que ia aceitar Jesus, que a minha vida seria transformada, que tudo daria certo, tudo ficaria bom, né? Todo mundo falou que agora eu
sou salvo, que agora tudo vai dar certo na minha vida, mas parece que tudo piorou. Foi só me batizar, foi só ir para a igreja, eu achei que fosse melhorar e de repente tudo piorou. Pois é, nós temos os nossos desertos que também temos que passar. E deserto não é um lugar fácil. Deserto é um lugar de dor. Deserto é um lugar de solidão. Deserto é um lugar de tentação. Irmãos, eu usei o exemplo de Jesus porque assim, Jesus eu amo, né? Todos os personagens da Bíblia têm os especiais, mas para mim Jesus ele foi o maior exemplo. Por quê? Porque tudo que eu e você nós passamos, Jesus passou. Você crê nisso? Você entende isso? Porque muitas vezes nós colocamos Jesus numa situação, Jesus veio, o Filho de Deus morreu numa cruz para nos salvar. Mas Jesus veio em carne, Jesus veio como homem. Jesus veio na mesma situação que eu e você. Ele sentiu frio, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele sentiu luto, ele sentiu tudo. E ele foi levado ao deserto também, depois de ser batizado. E ali ele foi tentado. Ali ele foi provado na sua fé, na sua identidade, na sua crença na palavra de Deus, assim como eu e você muitas vezes. Eu não sei qual é a sua dor, qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua tentação, mas todos nós temos um ponto fraco. Quem é que não tem? Eu tenho. Nós temos uma área frágil nas nossas vidas, e que o diabo sabe, o diabo conhece. E ele vai nos tentar exatamente na área que nós somos frágeis. Ele vai nos provar exatamente na área que nós somos frágeis. Nós temos as nossas dificuldades. Jesus estava o quê? Com fome. O diabo ofereceu o quê para ele? Transforma essas pedras em pães. Ah, você está com fome? Ah, você não é o Filho de Deus? Pula daqui. E quantas vezes as pessoas não dizem, mas você não é filho de Deus, você não é filha de Deus, como você está passando por isso? Onde já se viu? Se você não passou por isso, eu já passei. Creio que a maioria do pessoal que me conhece sabe, né, que a minha filha, a Kyra, ela tem diabetes. E vocês não têm noção do que eu ouvi de crentes quando nós recebemos o diagnóstico. Mas como que pode? Onde já se viu? Mas você é pastora. Mas ela tem sido curada. E confrontou até ela, porque ela tinha 9 anos quando o diagnóstico veio. E pessoas, né, conhecidos, veio confrontar a nossa fé, a minha fé, a fé dela, porque ela nasceu na igreja, onde já se viu, como é que pode ter diabetes? Que tipo de crente que eu tenho sido? Será que eu vesti uma roupa de crente ou estou realmente vivendo o meu cristianismo? Porque quando se fala de crenteza, irmãos, eu sou espiritual ou eu sou um espiritualista? Eu sou um crente. O que é um crente espiritual para você? Um crente espiritual é aquele que ora, aquele que pula, aquele que chora, né? Aquele que prega com o pastor Cláudio, com toda, né? Com toda a ação. Pastor Cláudio é um homem crente. Glória a Deus, pastor, eu sei que o senhor é. Mas às vezes nós fazemos um estereotipo de crente. Né? Nós determinamos a pastora Cíntia é mais crente que o pastor Fabrício. A Michelle é mais espiritual que a Ana. Nós queremos medir a espiritualidade, né? Como a pessoa se manifesta. Tem várias maneiras. O Senhor se manifesta da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. O Espírito Santo, Ele se manifesta da forma que Ele quiser. Tem uns que, né, são mais contidos, mas são cheios do Espírito Santo. Tem aqueles que pulam, deita, rola, impõe as mãos, a pessoa é curada na hora, é cheio do Espírito Santo também. Mas muitas vezes nós fazemos diferença. Nós achamos que ser espiritual é somente quem faz assim, quem prega assim, quem ora assim. Aí essa pessoa é espiritual. A fulano não é. E aí a gente entra por um caminho que é muito perigoso. Aí na nossa trajetória, se de repente, talvez como eu, você tem mais de 5, 10, 15 anos de caminhada com o Senhor,
A minha espiritualidade caminha por um caminho que pode ser perigoso. Que eu posso me perder dentro da casa de Deus. Dentro da igreja do Senhor eu posso me perder, porque eu me acostumei. Eu vesti, uma capa de crente, eu me tornei um crente, eu entrei pelas tradições dos crentes, então, hoje é dia de culto. Nossa, campanha 6 dias, pastor, 6 dias direto indo na igreja. Já não tá bom, sábado, domingo, mas semana inteira. Jesus. Entrei numa rotina, se tornou pesado. E na minha casa? Eu tenho tido um tempo com o Senhor? Porque a igreja, ser espiritual, ter vida com Deus, não é vir na igreja. Não é estar na igreja. Vida com Deus é no meu secreto. Jesus, ele foi batizado. O ministério dele foi no meio das multidões. Mas tudo que ele passou, tudo que ele viveu, foi no secreto. Foi no deserto, sozinho, que ele foi provado. Quando ele estava no deserto, não tinha nenhum discípulo com ele. Estava só ele e o diabo ali. Imagina que de repente, o próprio diabo, quando o diabo provocou ele e falou: você não é filho de Deus? O que o diabo estava fazendo? Estava colocando em xeque a identidade dele. Olha, você está aqui sozinho. E quantas vezes você está numa situação, de repente você se vê sozinho, parece que até Deus te abandonou. Puxa, nem parece que eu sou filha de Deus, nem parece que eu sou filho de Deus, parece que Deus se esqueceu de mim, porque de repente você está passando por processos, por deserto, que você não vê ninguém. Você só vê prova, você só vê luta. E parece que quanto mais você olha, quanto mais você luta, e vem uma prova e vem outra, porque foi assim com Jesus. O diabo foi tentando ele em várias áreas, e ele estava ali lutando, uma luta sozinho. Então nós temos irmãos, temos líderes, temos os pastores, temos pessoas que estão do nosso lado, mas muitas vezes, igreja, a sua maior luta você vai passar no seu deserto sozinho. E é você que tem que vencer. Pode até parecer que o Senhor não está com você. Pode até parecer que você está sozinho, que ninguém está te vendo, que até Deus te abandonou. Mas o Senhor está ali, está te vendo. O Senhor está ali, Ele está observando. Nada foge aos olhos do Senhor. Nada foge à direção, à condução do Senhor. Nada. E hoje nós nos deparamos com crentes que ficam desesperados porque as situações fugiram do controle, aparentemente. De repente tem lutas e provas que eu não quero batalhar, porque eu acho que eu sou crente, eu acho que eu sou filho de Deus, então eu não mereço passar por isso. Poxa Deus, de novo. Poxa Deus, eu vou viver isso. Poxa Deus, eu nunca vou sair dessa prova. Onde é que você tem lutado as suas batalhas? Se você vem se abastecer somente no culto de quarta e de domingo, quero dizer para você, esse poço está muito fraco para o tempo que nós ficamos lá fora. Nós precisamos ser secretos com o Senhor. Jesus venceu as batalhas dele porque ele tinha os secretos dele. Jesus estava nos montes. Jesus muitas vezes estava orando sozinho. E era ali que ele era abastecido pelo Senhor. E muitas vezes, nem na igreja eu quero vir. Quem dirá ler a Bíblia na minha casa? Quem dirá orar sozinho na minha casa? Se nem na igreja eu não tenho mais prazer de vir. A pandemia, infelizmente ou felizmente, deu uma peneirada na igreja do Senhor. Eu não estou falando na igreja do Jardim Santa Bárbara, não. Lá no interior, porque eu passei a pandemia lá no interior. E no mundo, no nosso país. Quem estava firme, foi provado e passou pelo processo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu sirvo. Quem já estava meio na corda bamba, primeiro balanço já foi. E quantos não tiveram e não têm força nem para voltar? E como está o nosso secreto? Como está a minha vida com Deus? Jesus, depois que ele saiu do deserto, ele foi servido pelos anjos.
E a partir dali ele começou o ministério dele. Então ele passou por todo um processo para seguir no alvo do qual foi proposto pelo Senhor para que ele viesse a este mundo. E nós vemos Jesus no templo. Jesus não deixou, os momentos, os ritos que tinha na casa de Deus. Muitas vezes ele estava lá na casa de Deus ensinando. Mas os momentos que Jesus estava se fortalecendo no Senhor, o momento que Jesus estava buscando forças em Deus, ele estava sozinho. Ele estava tendo o particular dele com o Senhor. Ele estava falando com Deus. E como que você fala com Deus? Como que você tem falado com Deus? Muitas vezes o nosso cretez, nos leva a uma... Fugiu a palavra. Um modo de falar com o Senhor, um modo formal de falar com o Senhor, que às vezes a gente acha que é dessa maneira que Deus vai me ouvir. Como que a gente ora? Ó Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. A gente tem uma reverência com o Senhor. Mas Deus é nosso Pai. E muitas vezes nós estamos anos dentro da igreja e nós não vemos e não aprendemos essa identidade do Senhor de que Ele é nosso Pai. Você tem formalismo com o seu pai? Quem aqui tem pai vivo? O meu não é mais. Quando você vai falar com o seu pai, como você fala com ele? Ó, meu Pai amado, Senhor. É assim que a Manu e o Davi falam com o Senhor, pastor. Ó, Pai, vem aqui que eu preciso falar com o Senhor. Posso ir no Mac? Não. Todo formal, a gente que é pai, a gente sabe quando o filho vem agradando muito, vem, fantasiando muito a forma de nos chamar. O que você quer? Pode falar que você quer, porque sempre vai pedir alguma coisa. Por quê? Porque com o nosso pai a gente não tem essa formalidade. Muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha de formalidade, que Deus fica olhando. Eu fico imaginando, eu viajo na maionese, tá, irmãos? Eu fico imaginando Deus olhando, mas para quê? Ele acha que eu vou ouvir, ela acha que eu vou ouvir, porque está falando assim. Muitas vezes meu coração está distante do Senhor. Muitas vezes eu já não consigo mais ouvir o Senhor. Por quê? Porque eu coloquei o Senhor numa formalidade que Ele não é real na minha vida. Que Ele não é Deus na minha vida, que eu não tenho intimidade com Ele. Muitas vezes eu coloco Deus numa forma tão formal, que significa que eu não tenho intimidade com Ele. Porque se eu tenho intimidade com o meu Pai, eu tenho intimidade, Ele sabe como eu sou. Ele me conhece, Ele sabe das minhas fraquezas, Ele sabe das minhas lutas. Eu posso esconder as minhas fraquezas do meu pastor, do meu cônjuge, do meu filho, do meu pai, dos meus irmãos. Eu posso esconder as minhas fraquezas da minha igreja, mas do meu Pai eu não escondo. Eu não escondo dele quem eu sou. E aí nós fazemos como Adão. Adão todo final de tarde ia falar com o Senhor. O Senhor descia a falar com Adão. Olha que lindo, que maravilha. O Senhor todo finalzinho da tarde, que a gente senta, vou tomar meu café da tarde. Eu fico imaginando, e o Senhor vinha. Falar, vim tomar um café com você, Adão e Eva. Vim, Vamos bater o nosso papo da tarde. E quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder do Senhor. Eles se esconderam quando os olhos foram abertos, quando eles pecaram. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder do Senhor. Porque o pecado faz isso conosco. Às vezes nós achamos, puxa, Deus já não olha mais para mim. Deus já não fala mais comigo. Faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, mas não é Deus. Deus, Ele continua no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos dEle. Porque mesmo Adão tendo pecado, Adão e Eva terem pecado, Deus já sabia que eles tinham pecado. Eles não esconderam Deus, foram lá correndo, pegaram lá a folhinha. Ai, que vergonha, Deus vai me ver assim. Mas Deus já sabia. E o mais lindo é que no mesmo horário, na mesma rotina que eles tinham, Deus voltou lá. Adão, onde você está? Onde você está? Eu estou aqui.
Eu não quebrei a nossa aliança. Não fui eu que quebrei a nossa aliança. Não fui eu que quebrei o nosso relacionamento. Eu continuo aqui no mesmo lugar. Eu continuo aqui querendo me encontrar com você. Eu continuo aqui querendo bater papo com você. Eu continuo aqui querendo falar com você. Mas nós nos distanciamos do Senhor. Nós estamos nos escondendo de Deus. Muitas vezes por conta das minhas falhas, dos meus pecados, e achando que eu posso esconder de Deus. Muitas vezes não cultivando a minha espiritualidade com o Senhor. Mas nós precisamos voltar. Porque o Senhor, Ele já sabe. O Senhor, Ele já conhece. Eu não vou contar nenhuma novidade para Ele. Mas muitas vezes Ele espera o meu posicionamento. Ele continua no mesmo lugar. E nós? Onde é que nós estamos? Ah, Senhor, mas eu sou uma pessoa tão difícil. Ah, mas eu tenho tantos problemas. Tenho tantas dificuldades. Quantas vezes, né, Gabi, a gente conversou lá na casa de paz. O Senhor, Ele nos ama do jeitinho que nós somos. E o Senhor nos chamou da forma e da maneira que eu sou. Cada um de nós temos a nossa personalidade. Muitas vezes o Senhor não vai mudar a minha personalidade. Ele vai me usar do jeito que eu sou, da maneira que eu sou. Ele tanto usou João, que era aquele discípulo amoroso, carinhoso, como Ele usou Pedro, que puxava a espada e queria arrancou, né, a orelha do soldado. O Senhor usa quem Ele quer. Mas o maior projeto e o meu maior alvo tem que ser estar com o Senhor. Eu preciso alcançar a minha salvação. Eu preciso focar no meu ministério. Eu não sei o que você passou nos últimos anos. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei o que passou na sua história. Tem dores e lutas que talvez ninguém sabe, ninguém, né, nem sonha que você está passando. E talvez você tenha enterrado planos, projetos, ministério, ou até mesmo a sua salvação. Porque quando Jesus voltar, não vai todo mundo estar aqui. Credo, pastor, eu vou. Amém, glória a Deus. É por isso que nós precisamos prosseguir para o alvo. Porque infelizmente muitos que podem estar dentro da igreja vivendo um crentez fluente, né? Falando um crentez fluente, vivendo uma vida religiosa. Bom, eu estou aqui, eu sou diácono, diaconisa, sou pastor, sou obreiro, eu estou aqui na igreja, todos os cultos, o pastor pediu, eu estou aqui. Mas a Bíblia diz que tem gente que faz tudo isso e faz ainda mais. E o Senhor vai falar, não te conheço, né, pastores? Ah, Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então não sou obras que vão me levar para o céu. Eu posso ser tremendamente usado pelo Senhor, mas eu posso perder a minha salvação. Ou eu posso vir todos os cultos, mas se eu não viver uma vida com o Senhor, e viver uma vida de religiosidade, eu posso perder a minha salvação. E o ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos, nas suas mãos, se de repente você enterrou, Deus está falando com alguém aqui, se de repente você enterrou o ministério que o Senhor te deu, Ele também vai requerer. Lembra dos talentos? Deu 1, deu 3, deu 5 e foi viajar. E ele voltou, ele quis requerer os talentos que ele tinha entregado para cada um. Ah, mas eu não tenho chamado para ser pastor, eu não tenho chamado para ser diácono, diaconisa. Um chamado você tem. Talvez o seu único talento vai fazer diferença na obra de Deus, no ministério de Deus, e você está enterrando. Por achar que não é capaz,
por achar que não é para mim. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai requerer até aquilo que Ele entregou na sua mão para fazer e você não fez. Talvez o seu único talento seja a sua família. Talvez a sua família está se perdendo. Talvez até aqui dentro da igreja. Você está guardando, você está escondendo. E o Senhor vai cobrar. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado aí com você. Então desperta, igreja, para aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos predestinou para fazer. Porque pode parecer, né, banal, né? É uma frase tão clichê. No meio de bilhões, foi você que foi gerado. E Deus não se engana, irmãos. Aleluia. Deus não se engana. Não foi por um acaso que você está aqui. Não é por um acaso que foi você que venceu, que é você que chegou até aqui. Muitas vezes eu tive dificuldade, quando eu me converti, eu tive dificuldade na minha identidade com o Senhor. Senhor, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu só vim para sofrer. Um dia com mais tempo eu vou contar meu testemunho para quem não sabe. Mas a minha mãe, ela cometeu suicídio, eu tinha 6 meses de idade. E aí aos meus 4 anos, meu pai, que já era alcoólatra, se amaziou com uma mulher alcoólatra também. Então imagina como que a minha infância foi feliz, né? Cheia de alegria, cheia de esperança. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu realmente perguntava para o Senhor: Deus, mas por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Aos meus 16 anos. Eu não conhecia Deus, ninguém tinha falado de Jesus para mim, mas eu questionava: se realmente existe Deus aí, o que Ele fez? O que Ele quer de mim? Por que Ele não me levou com a minha mãe então? Por que Ele permitiu que eu nascesse? Outro detalhe: antes de mim, a minha mãe perdeu uma gravidez. E depois ela engravidou de mim e depois ela tirou a vida dela. Eu sou a mais nova de 6 irmãos. E aí eu questionava a Deus: Senhor, por que eu? Eu fui gerada no ventre pós-morte. Porque eu tenho uma irmã que morreu no ventre. E aí o Senhor permitiu somente que eu fosse gerada e eu perdi minha mãe. E veio toda uma história difícil de luta e de prova. E aí eu tinha dificuldade na minha identidade. O que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor permitiu que eu questionei até o meu nascimento? O Senhor me permitiu vir no mundo para sofrer? Porque não é possível. Mas o Senhor tinha um propósito. Era para ser eu. Nossa, pastora, mas... E eu não sou nada. Mas nos processos da minha vida, o Senhor me fez entender que tem coisas que era para mim viver, era para mim fazer. Pessoas que era para mim estar do lado, pessoas que era para mim orar, pessoas que era para mim abençoar. E aí eu comecei a agradecer ao Senhor por cada processo que eu passei na minha vida. Até os mais difíceis, que foi difícil suportar, eu agradeci ao Senhor. Senhor, obrigada. Eu passei por fases, né? Como sabe, eu passei pelo divórcio. Eu sou divorciada. E teve um tempo que mulheres casadas vinham se aconselhar comigo. E muitas vezes eu falei a amigas minhas, falei: querida, eu não sou exemplo. Como que eu vou olhar para o seu casamento se o meu casamento foi frustrado? Se o meu casamento foi fracassado? Mas o Senhor falou: não é você. Não é pela força do seu braço. Sou eu que dou a graça. Então, a partir do momento que eu achar que as coisas são feitas através de mim, por mim, na força do meu braço, é fracasso, com certeza. Mas o Senhor usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, assim como Ele quer usar você. Em todas as áreas, de repente você acha: não pode ser, o Senhor quer te usar. Que dores
de repente você já enfrentou. Alguém já falou para você, puxa, a sua maior dor é o seu ministério. Aquilo que você mais foi provado, que você mais foi testado, Deus quer te usar nessa área. E teve uma vez que eu briguei com a minha pastora, que eu briguei com ela, briguei com Deus, que eu passei por um processo muito difícil. Os mais próximos sabem de um amigo ter se suicidado no mesmo local que eu estava. E aí eu estava saindo do processo de cura, porque é um processo traumático. Eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco, queria ficar quietinha. Senhor, eu preciso que o Senhor me cura desse trauma. A pastora que fazia anos que eu não via ela, achei que ela não fosse me reconhecer, ela me reconheceu. Vem cá, você vai me ajudar? Pastora, eu não quero, pastora, eu não posso, pastora, eu não tenho condições. Não, vem cá. E 15 dias depois ela me pediu para ir orar por um jovem que estava pensando em suicídio. Ah, tá de brincadeira comigo. Não, pastora, eu não vou, eu não posso, mas eu preciso que você vá, eu não tenho ninguém, preciso que você vá lá. A mãe está pedindo, a mãe está implorando, a mãe já não sabe mais o que fazer, vai lá orar pelo filho dela. Deus, é somente pela tua misericórdia. E aí eu fui, eu orei, o jovem veio para a igreja, se batizou nas águas. Glória a Deus. Né? Conheceu Jesus, aceitou. Jesus não está mais na quadrangular, mas está servindo ao Senhor em outro ministério. Então até mesmo as suas piores dores, as suas piores lutas, o Senhor pode te usar. Eu falo isso com propriedade, igreja. Mas para isso nós precisamos estar dispostos. Para isso nós precisamos ouvir ao Senhor. Para isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos e atentos para o Senhor. Porque o Senhor continua no mesmo lugar. Sou eu que não posso me afastar e nem me distanciar. E se por algum motivo você se afastou, você se distanciou, ou de repente o Senhor tem colocado algo em suas mãos que você não quer mais fazer. Talvez por lutas, por provas que muitas vezes não foi uma nem duas, foram várias vezes. Esses 25 anos servindo ao Senhor, eu quis literalmente enterrar meu ministério. Eu não quero mais subir no altar. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais cuidar de pessoas dá trabalho, pastores. É difícil lidar com pessoas, é difícil cuidar de pessoas, eu não quero mais. Mas fui eu que venci, porque o Senhor tinha propósito. Assim como o Senhor tem na sua vida. Amém, igreja? Se coloque em pé.